Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Estamos indo para o nosso 9º vídeo contando as histórias deste livro aqui, a História da Redenção. Nós vamos conversar sobre a Torre de Babel hoje. No vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá no nosso canal e veja o vídeo sobre o dilúvio. Nós conversamos ali sobre a história do dilúvio, a história de Noé, o que aconteceu. Para você entender a história deste livro, deste vídeo, assista ao vídeo anterior, tá bom? E o vídeo já começa falando sobre os descendentes de Noé, que se apostataram. Não todos, mas alguns. Um grupo decidiu permanecer fiéis a Deus, aos seus mandamentos, às orientações que o Senhor tinha deixado. O outro grupo decidiu abandonar o Senhor e não seguiu os seus mandamentos. Esse grupo se dividiu em dois. Esse grupo dos apóstatas se dividiu em dois. Um grupo deixou de acreditar em Deus e olhou para o dilúvio como sendo uma causa natural. Esse grupo não acreditava mais em Deus. O segundo grupo, diferente desse, acreditava no Senhor, mas vivia como viveu Caim. Lembra da história de Caim? Se você não assistiu, entra no nosso canal, se inscreva nele e curta os nossos vídeos por dois motivos. Para você ficar a par do que aconteceu com Caim e do que vem acontecendo aqui, com o que esse livro conta sobre a história da redenção, contando como foi o início do pecado, o que aconteceu lá no céu, a rebelião de Lúcifer, aqui no nosso planeta, como foi que Adão e Eva caíram em pecado e, por fim, as mais diversas histórias que tem neste livro aqui que nós vamos contar para você. E se você se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, o YouTube vai entender que o conteúdo ele é importante, ele é interessante e vai encaminhar para mais pessoas. Eu peço para você nos ajudar, tá bom? Continuando aqui, Caim, ele manifestou o seguinte sentimento. Ele ficou com raiva de Deus, porque Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Esse grupo ficou irado contra Deus e se tornou inimigo de Deus, porque ele manifestou o mesmo sentimento. Nesse caso, foi pelo fato de Deus ter destruído o nosso planeta e enviado o dilúvio. Essas pessoas decidiram se rebelar. E aqui, já no começo do vídeo, tem mais uma lição pra gente. Muitos de nós, muitas pessoas estão abandonando o Senhor, se revoltando porque o Senhor não está atendendo os seus pedidos. E muitos dos pedidos que fazemos ao Senhor são pedidos egoístas. Ou são alguns pedidos que o Senhor Deus, na sua sabedoria, vê que não é o melhor para a gente. E muitas pessoas têm se revoltado contra Deus por conta disso. E por isso está abrindo espaço para que Satanás encontre morada no coração dessas pessoas. E assim as faça apostatar da fé. Esse grupo de pessoas seguiu por este caminho. Ao invés de olhar para todos os fatos e pedir para Deus entendimento, para saber por que Deus agiu daquela forma, eles decidiram se revoltar. E aí o que eles fizeram? Traçaram um plano e decidiram construir uma torre. Só que acontece uma coisa antes da decisão da construção dessa torre. Eles decidiram construir a torre pelo seguinte motivo. Eles conviviam junto com os descendentes de Noé, que decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Só que a convivência deles estava ficando insustentável. Porque o texto diz que a vida justa e piedosa, a conduta que eles viviam, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos e exaltando ao Senhor, estava incomodando estes que decidiram se rebelar contra o Senhor Deus. E eu não sei se você sabe, mas nós, hoje, temos essa função. Não de fazer com que as pessoas fiquem revoltadas conosco e com o Senhor, mas de mostrar para elas, a partir da nossa conduta de obediência aos mandamentos do Senhor, que elas estão indo pelo caminho errado. Ao ponto delas realizarem uma autoanálise de si e avaliar e ver qual decisão elas vão tomar diante de tudo isso. Se vão decidir entregar sua vida para Deus ou se vão se afastar de Deus. E esses remanescentes fiéis, eles causaram esse incômodo na vida destes que decidiram se apostatar. Então eles tomaram essa decisão. Vamos
morar em uma terra distante e assim se afastaram, porque não dava mais para conviver com os justos e piedosos. Então se afastaram e nessa nova cidade, nesse novo lugar onde eles estavam morando, eles decidiram construir uma torre. A intenção era a seguinte, lembra que nós temos dois grupos. O primeiro grupo queria se exaltar, queria a partir disso ser exaltado, ser visto ali por todos como os melhores construtores, como alguém muito sábio, inteligente, e aí as pessoas passariam a idolatrar essas pessoas e eles iriam comandar o planeta. Essa era a ideia que eles tinham. O outro grupo tinha a seguinte ideia: vamos construir a torre, vamos chegar ao topo dela e assim nós vamos descobrir qual foi a causa do dilúvio, por que aconteceu isso com o planeta Terra. A ideia deles era construir a torre fazendo com que ela ultrapassasse os limites pelo qual a água chegou quando ocorreu o dilúvio. A água chegou até certo ponto, eles queriam construir a torre um nível maior do que o nível que a água chegou. E assim, antes da torre terminar, as pessoas passaram a morar nela, construíram alguns cômodos, mobiliaram de forma esplêndida, decoraram e, por fim, consagraram essas casas aos seus ídolos. Algo que manifestou a ira de Deus também. O que aconteceu foi que Deus envia 2 anjos. E no meio dessa construção, enquanto eles estavam ali construindo a torre, aconteceu o seguinte: todos falavam a mesma língua, Deus envia os seus anjos, ele efetua o seu juízo e ele confunde a língua ali deles. Cada um passou a falar uma língua, uma diferente da outra. E a comunicação se dava da seguinte forma: eles faziam praticamente uma corrente humana ali, os que estavam em cima passavam a informação do material que queria para o próximo e ele ia levando a informação até chegar lá embaixo, e quem estava lá embaixo preparava esse material e ele era levado novamente para essa corrente humana. Chegando lá em cima, o material que tinha sido pedido não foi o que ele recebeu, não foi o que chegou. E assim, os que estavam lá em cima começaram a ficar irados e começavam a brigar com os que estavam embaixo e eles não se entenderam mais. Então a decisão foi a seguinte: vamos parar de construir a torre, e foi cada um para uma terra, eles se espalharam novamente. E Deus efetua a sua ira ali, enviando um raio do céu como um sinal da ira do Senhor, e ele destrói a parte superior da torre e lança essa torre por terra. E assim chega o final do capítulo. É um final bem pequeno, mas ele conta aqui os detalhes do que aconteceu na construção, o que motivou a construção dessa torre e o que motivou também, mais uma vez, a manifestação da ira do Senhor. O próximo capítulo, nós vamos, já para o capítulo 10, nós vamos falar sobre Abraão e a sua descendência prometida. E nós vamos ver detalhes importantes sobre o temperamento, sobre o caráter de Agar. Agar, vocês já sabem, era uma serva de Sara. Nós vamos ver os detalhes disso. E eu peço para você curtir o nosso canal. Divulgue ele para mais pessoas da sua igreja. Assim o YouTube vai entender que o conteúdo ele é importante, ele é válido e vai também divulgar para mais pessoas aqui na plataforma. Fique com Deus e até o próximo vídeo.